Você já sentiu uma tristeza que parecia não ter motivo? Ou uma raiva que surgiu do nada e te dominou? Já se viu repetindo padrões de sofrimento, mesmo sabendo que não fazem bem? Quando alguém faz um comentário inocente e você explode como se fosse a pior ofensa do mundo? Isso é o corpo de dor em ação. É um sinal de que, neste momento, ele está ativo. Mas o que é esse tal corpo de dor? Eckhart Tolle descreve o corpo de dor como uma espécie de entidade energética que vive dentro de nós. Ele é formado por toda a carga emocional negativa que acumulamos ao longo da vida. Traumas, tristezas, rejeições, medos, frustrações. Cada vez que sentimos dor emocional, cada vez que não somos capazes de digerir completamente uma experiência dolorosa, isso deixa um resíduo energético que vai se somando aos outros resíduos já existentes. Com o tempo, essa dor reprimida ganha densidade e uma vida própria. E como esse corpo de dor se forma? A formação do corpo de dor é um processo que começa cedo e continua se alimentando ao longo da vida. Imagine uma criança que presencia os pais brigando constantemente. Cada episódio de agressividade, cada grito, cada tensão não resolvida vai se depositando no seu sistema energético, como camadas de dor emocional. Como o corpo de dor se alimenta? Ele se alimenta de emoções negativas, discussões, ressentimentos, dramas, lembranças dolorosas, rejeição, raiva, tristeza, autocrítica. Tudo isso serve como combustível para ele. E aqui está o ponto mais curioso. Muitas vezes é o próprio corpo de dor que provoca essas situações conflitantes, ou que nos leva a interpretá-las de forma negativa, só para se alimentar. Por exemplo, você pode reagir de forma exagerada a um comentário simples, iniciando um conflito. Ou pode ficar remoendo uma mágoa antiga. Essas atitudes vêm do corpo de dor em ação. E, quando ele assume o controle, é como se você deixasse de ser você por um tempo. É como no tribunal o réu em sua defesa diz algo como: "Não sei por que fiz isso, estava fora de mim". O corpo de dor pode estar inativo ou ativo. Por isso é importante que você consiga identificar os sinais de quando ele está se preparando para surgir e se reabastecer. Reações desproporcionais são o sinal mais óbvio. Quando você tem uma resposta emocional gigantesca para algo pequeno, pode ter certeza, é o corpo de dor tomando controle. É aquela situação em que depois você pensa: nossa, por que eu reagi assim? Ruminação mental é outro sinal clássico. Você se pega revivendo situações do passado, especialmente as dolorosas, como se estivesse assistindo a um filme em loop na sua mente. O corpo de dor adora remoer o passado, porque se alimenta dessas memórias carregadas de emoção negativa. Atração por conflito também indica que o corpo de dor está ativo. Você se sente estranhamente atraído por discussões, notícias negativas, filmes violentos ou conversas sobre problemas e tragédias. É o corpo de dor procurando seu combustível. Identificação com a dor é talvez a mais sutil. Quando você define sua identidade através dos seus sofrimentos passados. Eu sou uma pessoa que foi traída, eu sou vítima de injustiça, minha infância foi terrível e isso me marca até hoje. O corpo de dor adora quando você se define através da dor. E além do nosso corpo de dor individual, existe também um corpo de dor coletivo. Pense na história da humanidade: guerras, genocídios, escravidão, violência tribal. Todo esse sofrimento não desapareceu no ar. Ele ainda vive na psique coletiva e é amplificado diariamente pelos noticiários e pelos conflitos nos relacionamentos.
é como uma névoa densa de dor que paira sobre a humanidade, da qual o nosso corpo de dor individual se alimenta e que também nos afeta. Isso explica porque certas culturas parecem repetir os mesmos ciclos de violência ou sofrimento por gerações. As mulheres sentem o corpo de dor feminino coletivo se ativar no período que precede a menstruação. Nessa fase, muitas mulheres são dominadas por uma intensa emoção negativa. Tolle diz que o corpo de dor é viciado em infelicidade. Ele literalmente precisa de combustível negativo para sobreviver. E é por isso que algumas pessoas parecem atrair drama, conflito e sofrimento para suas vidas constantemente. É por isso também que muitas pessoas resistem à felicidade genuína ou se sentem desconfortáveis em momentos de paz. O corpo de dor está sempre sussurrando: isso não vai durar, alguma coisa ruim vai acontecer, você não merece ser feliz. Reconhecer esse vício é libertador. Quando você entende que existe uma parte sua que literalmente se alimenta de sofrimento, fica mais fácil não levar a sério esses pensamentos e sentimentos negativos automáticos. E como curar o corpo de dor? Tolle, é claro, o corpo de dor não pode ser vencido com luta. Não adianta reprimir, fugir ou brigar com ele. A cura acontece por meio da presença consciente. Quando você está verdadeiramente presente, nem no passado, nem no futuro, mas no aqui e agora, o corpo de dor perde seu poder sobre você. É por isso que práticas como meditação, atenção plena e simplesmente prestar atenção no momento presente são tão transformadoras. Elas fortalecem sua capacidade de permanecer consciente, mesmo quando o corpo de dor está tentando assumir o controle. O primeiro passo é reconhecer que você tem um corpo de dor. Isso já é metade da batalha vencida. Quando você entende que essas reações exageradas, esses momentos de mau humor inexplicável, essa atração por conflito, não são quem você realmente é, mas sim manifestações do corpo de dor, você já começou o processo de libertação. Não julgue, não lute, apenas reconheça. Isso é o corpo de dor agindo agora. Esse simples ato de reconhecer já muda tudo, porque quem reconhece não é o corpo de dor, é a sua consciência que está além dele. O segundo passo é desenvolver a capacidade de observar, quando ele está ativo ou entrando em ativação, como descrevemos anteriormente. O terceiro é não se identificar com a dor. O erro mais comum é pensar: eu estou furioso, em vez de isso é o corpo de dor em mim. Quando você muda essa percepção, algo mágico acontece. Você quebra a identificação automática com a emoção negativa. Quando você observa a dor sem se identificar com ela, ela perde a força. Ela pode até continuar ali por um tempo, mas não te controla mais. E com isso se dissolve por completo. Quarto, esteja presente. A presença é o que dissolve o corpo de dor. Quando você permanece atento ao momento presente, observando seus pensamentos, suas emoções, seu corpo, uma parte da energia emocional negativa que o constitui se queima e é transmutada em presença. É como se você estivesse usando a própria energia do corpo de dor para se fortalecer espiritualmente. Ele não pode sobreviver à luz da consciência, assim como a escuridão não resiste quando você acende a luz. A dor não sobrevive quando você a observa sem se envolver. Respire fundo. Traga sua atenção para o agora. Sinta seu corpo. Ouça os sons ao redor. Observe sua respiração. Isso não é fugir da dor, é criar espaço para que ela não te domine. Quinto, pare de alimentar o corpo de dor. Evite entrar em discussões.
Evite entrar em situações que você sabe que são gatilhos. Cuidado com o hábito de contar sempre as mesmas histórias de sofrimento. Observe também a tendência de querer ter razão em uma discussão, só para provar que é a vítima. Essas atitudes reforçam a dor. Se você quer se curar, é preciso deixar de usar a dor como identidade. Sexto, use a dor como porta de entrada. Curiosamente, o corpo de dor pode ser seu professor. Quando você o observa com presença, ele se torna um portal para um nível mais profundo de consciência. A dor pode te empurrar para dentro de si mesmo, para o silêncio, a verdade, a paz que estão além da mente. A dor emocional, quando acolhida com consciência, não destrói, ela transforma. Agora vamos a alguns exemplos de como agir em algumas situações. Com crianças, Tolle sugere algo genial. Ensine-as a se tornarem detetives das emoções. Em vez de dizer, não fique bravo, pergunte, o que você está sentindo no seu corpo agora? Ou, onde você sente essa raiva? Isso desenvolve a capacidade da criança testemunhar as emoções, em vez de ser dominado por elas. Nos relacionamentos, a estratégia é não alimentar o corpo de dor do outro. Quando alguém está claramente sob influência do corpo de dor, reagindo de forma exagerada, procurando conflito, não entre no jogo. Isso é o corpo de dor de uma pessoa tentando despertar o corpo de dor da outra, para que ambos se energizem mutualmente. Permaneça presente, não reaja automaticamente. Às vezes, apenas sua presença consciente pode ajudar a pessoa a se acalmar. Para você mesmo, desenvolva o hábito de fazer pausas conscientes. Quando sentir uma emoção negativa forte surgindo, pare por alguns segundos e se pergunte: o que estou sentindo agora? Onde sinto isso no meu corpo? Isso é uma reação proporcional à situação? Tolle conta a história perfeita de dois monges zen. Eles encontram uma mulher jovem que precisa atravessar um rio, mas não pode molhar suas roupas. Um dos monges a carrega no colo, a deixa do outro lado e segue viagem. Horas depois, o outro monge ainda está remoendo a situação e diz: como você pode tocar uma mulher? Isso vai contra nossos votos. O primeiro monge responde: eu deixei a mulher na margem do rio há várias horas. Você ainda está carregando ela? Essa história ilustra perfeitamente como o corpo de dor funciona. Nós carregamos situações do passado, às vezes por anos, alimentando continuamente nossa dor emocional. Nos relacionamentos, o corpo de dor pode ser especialmente destrutivo. Casais que vivem brigando constantemente geralmente estão alimentando mutuamente seus corpos de dor. É como se fossem dois vampiros emocionais, se alimentando um do outro. As crianças que crescem em ambientes assim absorvem essa energia como esponjas, desenvolvendo seus próprios corpos de dor desde cedo. É assim que o sofrimento se perpetua de geração em geração. Mas quando um dos parceiros desenvolve consciência e para de alimentar o ciclo, tudo pode mudar. Uma pessoa consciente em um relacionamento pode literalmente transformar a dinâmica inteira, simplesmente por não reagir automaticamente ao corpo de dor do outro. Curar o corpo de dor não é algo que acontece de uma hora para outra. É um processo. Mas, cada vez que você reconhece a dor e escolhe estar presente, você está quebrando um ciclo antigo. Está criando espaço para algo novo. Está se libertando. Aos poucos, a dor para de dominar suas reações, suas relações, sua vida. E você começa a agir com clareza, leveza e autenticidade. Você não precisa se livrar do corpo de dor. Precisa apenas parar de ser dominado por ele. O corpo de dor é real,
mas ele não é mais forte que a sua consciência. Ele é denso, mas não é permanente. E ele pode ser curado com presença, com compaixão e com responsabilidade. A jornada para se libertar do corpo de dor não é sobre se tornar uma pessoa que nunca sente emoções negativas. É sobre desenvolver a capacidade de sentir o que precisa ser sentido, sem ser dominado por isso. É sobre quebrar os padrões automáticos de sofrimento que herdamos da família, da sociedade, da nossa própria história pessoal. É sobre descobrir quem você realmente é por baixo de todas essas camadas de condicionamento emocional. Quando você não está mais identificado com o corpo de dor, algo extraordinário acontece. Você descobre uma fonte inesgotável de paz, criatividade e amor que sempre esteve lá, apenas esperando para ser reconhecida. A liberdade emocional não é um destino, é um processo. Cada momento de consciência, cada vez que você escolhe a presença em vez da reatividade, cada ocasião em que você quebra um padrão automático de sofrimento, você está contribuindo para a cura não apenas de si mesmo, mas de toda a humanidade. A transformação começa agora, neste momento, com um simples ato de consciência. Reconhecer que você é muito mais do que seus padrões de sofrimento. A cura começa quando você escolhe estar presente agora. Para quem não sabe muito bem o que fazer para estar presente, aí vai um exercício simples para te trazer de volta à presença. Quando sentir o corpo de dor se ativar, pare o que estiver fazendo. Sinta a vida dentro de você, a energia do seu corpo interior. Não precisa ser algo grandioso. Basta sentir a leve pulsação em suas mãos, o chão sob seus pés ou a respiração entrando e saindo. Pode passar a mão em alguma parte do seu corpo, sentir o toque dos seus dedos. Isso desvia a atenção da mente egóica e o leva para a presença, para o ser. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, marque o sininho para receber aviso dos novos vídeos. Teste estar presente sempre que o corpo de dor se manifestar. Fique no agora, esteja consciente, saia do automático